Vida Longa CBN. Uma pesquisa americana confirmou que realizar uma atividade física possibilita uma vida bem mais longa e também saudável. Os cientistas iniciaram o estudo analisando 5.000 pessoas de uma cidade americana por mais de 20 anos e constataram que, entre os vários subgrupos analisados entre gênero, idade e perfil social, os maiores beneficiados com a troca do sofá pela rotina de exercícios diários foram as pessoas de meia idade. Para quem tem mais de 50 anos, fazer atividade física de baixo impacto ajuda a ter uma mudança de vida. É sobre este assunto que eu converso agora com o meu convidado deste sábado, o coordenador do curso de medicina do Centro Universitário São Camilo, médico do esporte, Rafael Einsfeld. Rafael, bom dia. Muito bom dia, Fernanda. É um prazer estar com vocês hoje. Eu é que agradeço a sua participação nesse Vida Longa CBN. A gente que todo sábado tenta catequizar um pouquinho mais os nossos ouvintes de como ter uma vida mais saudável para a gente viver mais, né, Rafael? Isso é bem interessante. Parabéns pela iniciativa. É tudo que a gente precisa, né? Viver mais, melhor e de uma forma bem longa e saudável, né? Exatamente. E a atividade física é fundamental, então, nisso? Sem dúvida. Essa pesquisa trouxe muita reflexão e muita ajuda hoje para a gente, porque a gente ainda tinha muitas dúvidas a respeito da prática de exercício, porque os estudos que tratam sobre esse assunto, eles geralmente são pequenos ou com uma amostragem muito pequena de pacientes. É óbvio que a gente sabe os benefícios que a atividade física pode trazer, né? Mas, efetivamente, estudos que comprovassem isso eram muito carentes, assim, a gente precisava ter alguma informação maior. E esse estudo que foi citado, esse estudo é bem legal. Porque os americanos, eles tiveram uma ideia lá em 48, lá quase no início do século passado. Eles resolveram acompanhar uma cidade inteira. Então, eles recrutaram, ou não vou dizer todos, né, porque nem todos quiseram participar, mas grande parte da população dessa cidade, que chama-se Framingham. E lá, eles começaram com 3.000 pacientes, e eles acompanham essa população até hoje. Então, hoje, a gente está falando já da terceira geração de acompanhamento, a gente está nos netos dessas pessoas que começaram o estudo em 48. E o que diferenciou? Por que agora que a gente está trazendo informações sobre exercício físico? Porque existe uma coisa chamada inovação. A gente caminhou, enquanto sociedade, para começarmos a ter a tecnologia como uma fonte de dados para a gente conseguir absorver e extrair dados que antes não poderiam. Por exemplo, hoje a gente consegue usar relógios que determinam quantos passos a gente dá, né, quanto o nosso batimento cardíaco, nossa pressão e assim vai. Então, a partir do momento em que esses relógios, né, esses dispositivos foram inventados, a gente começou a ter melhores dados sobre exercício. E aí, essa população foi examinada principalmente nos últimos 10 anos, sob múltiplos aspectos, envolvendo esses dispositivos. Então, agora a gente tem muito dado suficiente para dizer que sim, o exercício físico é capaz de fazer melhoria cardiovascular e isso ajuda a gente a ter longevidade e menor risco para ter doenças, principalmente coronarianas. Doutor Rafael, como esse público que era acompanhado era praticamente de meia idade, eles faziam exercícios de baixo impacto. Qual a diferença do alto para o baixo impacto e quanto que isso impacta também, né, de forma assim muito rápida ou de forma mais lenta nesse processo aí de rejuvenescimento, de longevidade? Essa também é uma excelente pergunta, Fernanda. A gente também não sabia dizer em relação aos exercícios, qual era o benefício do exercício de leve, moderado, alto impacto, o quanto ele beneficiava, não, se era uma caminhada, se era uma corrida, né? A gente não tinha essa resposta. O que a OMS dizia, de uma forma geral? Ela falava assim, olha, para você se manter ativo, então um indivíduo que se diz ativo, ele precisa fazer pelo menos 150 minutos por semana de alguma atividade, pelo menos de média intensidade. Pelo menos assim, uma caminhada rápida, vamos traduzir em palavras, né? Porque média, baixa e alta intensidade depende muito da aptidão física de cada um.
Então eu não consigo te dizer exatamente, olha, você tem que andar a 6 quilômetros por hora, você tem que andar a 8, você tem que correr a 12, porque cada um vai ter sua aptidão. O fato é que você tem que elevar o seu batimento cardíaco, essa é o que está por trás, né? E aí, olhando sobre essa ótica, o que a gente deveria fazer? Pelo menos 30 minutos de uma caminhada rápida, ininterrupta, né? Não é a caminhada que se levantar do sofá e ir na televisão, voltar e sentar, né? Então são 30 minutos seguidos de alguma atividade que acelere um pouco o seu coração, então pode ser uma caminhada mais rápida, aqueles que conseguem, aqueles que estão muito aptidão, uma corrida, e assim vai, pelo menos 5 vezes por semana. Daria esses 150 minutos. Mas isso tudo era muito empírico. Esse estudo, ele trouxe para a gente uma nova visão, e ele corroborou um pouco com essa estratégia da OMS de 150 minutos. Ele só diz o seguinte, a gente precisa aumentar para 156. O que ele diz no estudo? Ele diz assim, se você fizer pelo menos 22 minutos por dia, de média e alta intensidade, ele consegue ultrapassar qualquer sedentarismo que você possa fazer no restante do seu dia. Então, o que é médio e alto impacto? É você elevar o seu batimento cardíaco para um nível que não seja, eu vou traduzir para o público aqui, que não seja... Né, que impossibilite de você terminar os 22 minutos, porque está muito extenuante. É um exercício que você consegue conversar, você consegue responder pequenas palavras, mas você não consegue contar uma história, porque você está ofegante, entendeu? Mais ou menos. Então, é a ponto de você conseguir conversar, mas você não conseguir conversar o tempo todo. Então, por quê? Porque sua respiração começa a ficar mais acelerada e você é incapaz de conversar. Então, é mais ou menos para você ter uma ideia de que é um exercício de média intensidade. E, só que, o que o estudo diz também? Ele fala assim, olha, tudo bem, se você não consegue fazer 22 minutos de média alta intensidade, quer seja porque você tem uma incapacidade física, ou porque você é mais velho e tem as suas limitações, você pode trocar isso por uma caminhada, além daquilo que você faz todos os dias, de pelo menos 4.300 passos. Mas o que significa isso? É uma caminhada, se você fizer 100 passos por minuto, vamos dizer assim, então é uma caminhada rápida, você pelo menos tem que caminhar entre 40 e 45 minutos. E ele dá outra opção, não consigo caminhar, não tem jeito, então você tem que diminuir pelo menos 4 horas de sedentarismo por dia, ou seja, aquelas 4 horas que você permaneceria no sofá, ou você permaneceria na sua cadeira trabalhando, é você levantar, é você fazer uma caminhada do tipo ir do lado de fora, pegar uma água, voltar, então é tentar se manter ativo e menos sentado. Então é isso que esse estudo trouxe de novas informações para a gente acerca do exercício físico e seus benefícios. Rafael, depois de todas essas suas dicas, dá para começar agora? Ou a gente precisa de consultar um médico de medicina esportiva, a gente precisa de consultar um cardiologista para entender qual é a nossa condição neste momento? Então, isso é muito importante, essa pergunta. Todos nós podemos começar com caminhada, com alguma atividade. Então, o que o estudo disse para a gente é, pelo menos diminua o sedentarismo. Então, diminuir o sedentarismo, do tipo você levantar, caminhar, se exercitar, fazer uma caminhada, isso não precisa, né? Claro, algumas pessoas têm limitações físicas e que demandam que o médico acompanhe, principalmente se for portador de uma doença cardiovascular, ou às vezes tem alguma limitação por AVC ou pela própria obesidade, doença de coluna e assim vai, joelho. Tirando as pessoas que são isso, né? As pessoas que são saudáveis, fazendo uma caminhada não tem problema, acho que todo mundo pode começar e todo mundo tem em casa o material necessário, um short, uma camiseta e um tênis. Então, a gente não tem desculpa para não fazer. Agora, aqueles que desejarem fazer atividade, principalmente atividades de média e alta intensidade, necessariamente devem passar com o seu clínico geral, com o seu cardiologista, para poder entender as suas limitações e esse médico poder acompanhar esse paciente ao longo do tempo, né? Um médico do esporte, ele pode ajudar muito nisso, principalmente aqueles que já têm alguma patologia de base e consegue direcionar melhor o melhor exercício para aquela pessoa fazer, em substituição, às vezes, uma caminhada, por exemplo, uma bicicleta, né? Então, vale a pena. Doutor Rafael, aqui a gente tem um grande litoral, né, que corta praticamente todo o Espírito Santo. E as pessoas estão me perguntando aqui se existe uma diferença aí em relação ao impacto de quem caminha na areia e para quem caminha no calçadão. Tá, essa é uma pergunta importante. Sim, tem sim, porque a areia, como ela é mais fofa,
ela precisa de um pouco mais de energia da gente para conseguir manter a constância. Provavelmente quem anda no calçadão, por exemplo, consegue andar mais rápido do que quem anda na areia, mas isso não quer dizer que quem anda no calçadão está fazendo mais esforço da areia. Provavelmente, dependendo da intensidade, óbvio, quem está na areia faz muito mais força ao caminhar, então é só tomar cuidado. Qual é o problema da areia? É a possibilidade de queda, de torção, porque como é uma superfície muito fofa, então é só tomar cuidado, porque às vezes a gente quer aumentar a velocidade e ao mesmo tempo não tem a segurança da firmeza do solo. Então, só isso como cuidado. Uhum. O passeio com um animalzinho de estimação dispensa? Essa regra está valendo ou não está valendo? Isso é muito legal. Se já puder aproveitar o animalzinho, né? Até porque ele também precisa. Eu acho que é uma boa estratégia você pegar o seu cãozinho todo dia de manhã e fazer uma caminhada de meia hora, 40 minutos, já está valendo, já faria parte do estudo já com um benefício a longo prazo. E você acabou de tocar numa palavrinha aqui que eu ia fechar, que é o de manhã. Existe um horário ideal, Rafael, para a gente poder sair dessa condição de sedentário? Ou é o horário que a gente se permite? É uma excelente pergunta também, Fernanda. O horário ideal é o horário que você pode. Então, não existe nenhuma distinção entre fazer exercício físico de manhã, de tarde ou à noite. A única preocupação nossa é só com quem vai fazer essa atividade em ar livre, é se proteger, porque o sol também traz riscos, né, e outras doenças, principalmente de pele. Então, cuidados com usar o seu chapéu, o seu protetor solar, às vezes uma roupa que possa cobrir o corpo, né, mas que permita a transpiração. Então é só tomar cuidado com isso, mas não existe horário. O horário é aquele que você conseguir. Adorei essa nossa conversa. Bora levantar do sofá, galera. Dr. Rafael apresentou aqui inúmeros motivos para a gente viver mais e melhor, não é isso? Fernanda, foi um prazer estar com vocês. Eu vou estar à disposição sempre que vocês desejarem falar sobre exercício físico. É um prazer para mim. Muito obrigada. Eu que te agradeço. Tudo de bom. Bom final de semana. Bom final de semana a você e todos os ouvintes.